documento encaminhado à Câmara Municipal de Ourinhos na última sexta-feira por volta das 17h55 pelo promotor Adelino Lorenzetti Neto anulou suas recomendações anteriores de exonerar 15 cargos comissionados do Poder Legislativo. Para explicar a questão, o presidente da Câmara, Lucas Pocai, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Durante a entrevista, Lucas explicou à imprensa que, diferente do que vem sendo propagado, os funcionários em comissão exercem funções com atribuições diferentes dos concursados recém-nomeados. Resolvi marcar essa coletiva porque tem algumas questões que estão ainda um pouco divergentes do que vem sendo apresentados da realidade. Quando eu assumi a Câmara, eu fiz um levantamento de todos os apontamentos do Tribunal de Contas de 2005 para cá e fui elencando uma a uma para sanar esses problemas que vinham sendo apresentados, como por exemplo das horas extras que eram pagas de forma indiscriminada, e o outro problema que é o que nos leva a fazer essa coletiva, que é o que tem ocasionado mais dúvidas, que é em relação aos cargos em comissão. Quando eu assumi, nós tivemos já um concurso homologado, e no qual nós chamamos todos os concursados, no caso 12 concursados, que era uma recomendação do Ministério Público e era apontado também pelo Tribunal de Contas. Com isso, nós tivemos uma ação pioneira de aprovarmos uma lei extinguindo os cargos em comissão na vacância. Por qual motivo? Para que nós, aos poucos, que tem tudo que ser com base em aprovação pelo plenário, de forma legislativa também, de criarmos um plano de carreira para os servidores. Então, este primeiro passo que foi dado, que gerou essa grande dúvida, em relação aos comissionados com os concursados, no qual eles não se confundem. Primeiro que eles não fazem as mesmas funções, não têm as mesmas atribuições. Segundo, como até na visita em que tive com o Dr. Adelino, nós dois queremos acertar os problemas aqui da Câmara. E da melhor forma possível, para que a Câmara, que é uma instituição muito importante, ela continue tendo esse papel no Estado Democrático de Direito, bem representada, e que nós não tenhamos esses problemas de fora que chegam por falta às vezes de informação. Então a conversa foi muito boa, pudemos explicar ao promotor sobre essa situação, essa dúvida em que os cargos em comissão não exercem as mesmas funções. Aí nós demos até um exemplo que ficou muito claro em relação à diretora financeira, que é a dona Ivanilda, que ocupa um cargo em comissão e agora que também comanda essa gestão financeira da Câmara, junto com um técnico que foi um concursado, que foi nomeado no começo do ano, o Márcio, que ele auxilia nessas funções. Só que, para se ter uma ideia, o Márcio não tem como ocupar o cargo da Ivanilda, não tem como a Ivanilda sair. Estou dando um exemplo só. Por quê? Porque ela tem CRC, ela está registrada, ela fez o curso de contabilidade, tudo certinho, e o Márcio é apenas técnico. Como é que nós vamos tirar uma pessoa que a sua própria prerrogativa necessita que se tenha o CRC? O Márcio não pode responder pela Câmara. Então, são coisas que a Câmara pararia, e não tem como essa possibilidade. E outra, por mais que seja um concursado, você vai deixar a responsabilidade para um concursado de uma gestão política, de todas as finanças da Câmara, para uma pessoa que a gente não sabe. Não estou nem questionando em relação a este servidor, mas a gente não sabe. Todo mundo aqui, a partir do momento que se tira o título de eleitor,
o cidadão vira o político, ele participa da vida política, ele vota. Então, não tem como a gente deixar um cargo tão importante nas mãos de uma pessoa que às vezes pode ocasionar um problema maior para o político, no caso, o representante da Câmara. Então, são algumas funções que necessitam de ser de confiança e necessitam de algumas atribuições específicas. Existem os cargos em comissão também, que é justamente aquele que deveriam ser, e aqui eu cobro muito isso, os que mais trabalham. Esses sim deveriam trabalhar o dobro, mesmo porque eles não têm que bater cartão, não tem que bater ponto, e aqui a gente obriga que se faça isso, mesmo os comissionados. Então, eu acho que está caminhando de forma muito tranquila. Uma audiência entre o presidente da Câmara e o promotor será realizada e um TAC, um termo de ajuste de conduta, será firmado, o que levará à resolução do problema. Nessa conversa que tive com o Dr. Adelino, nós caminhamos justamente para isso, porque existe das duas instituições, existe a boa vontade de regularizar essas dúvidas, essas questões. Vou estar com o promotor novamente no dia 7 de maio, onde levarei mais alguns outros dados, outras informações, e lá caminharemos sim para um TAC, de forma que a gente consiga, como eu disse, gradativamente regularizar essa situação e essa dúvida que pairava, que eu acho que agora fica de forma definitiva esclarecida. TV Câmara, informação e transparência a serviço da população.